Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de volta. Hoje nós vamos agradecer a Deus pela vida e vamos meditar na expressão do rei que disse que não merecia. Ele menciona que tinha recebido as bênçãos de bondade ou pela bondade. Então nós vamos meditar. Salmo 21, versículos de 1 a 4, e nós vamos entender aqui como é bom ser humilde diante de Deus, como é bom se humilhar, demonstrar humildade, demonstrar. Nunca ninguém teve prejuízo em ser humilde. Muitas pessoas já perderam muito por falta da humildade, mas humildade não faz mal a ninguém. Humilhação às vezes faz muito mal, faz mal ao ego, faz mal ao nosso brio, faz mal à nossa personalidade. Mas humildade não. Vamos aprender. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste as súplicas dos seus lábios, pois vais ao encontro com as bênçãos de bondade e pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e tu deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Não é novidade que eu uso uma Bíblia com a linguagem muito antiga. A Bíblia tem as suas versões modernas, muitas delas bem sacrificadas. Não, nós vamos fazer uma tradução pelo sentido. Sentido de quê? Aí fazem um descarte de expressões, de palavras, tentando deixar claro para as pessoas que escutam, para os ouvintes, para a membresia da igreja. Eu não tenho dificuldades nem preguiça de ler uma Bíblia na linguagem antiga, muito embora não seja original, é claro, mas numa linguagem antiga e ajudar os que estão começando, os que não tiveram a mesma oportunidade de estudar, de conhecer algum termo nas línguas originais, alguma coisa que a gente conhece e, de qualquer forma, ajuda. Mas nós vamos pensar aqui na questão da humildade. Humildade nunca fez mal a ninguém. Alguém já se sentiu muito mal porque foi humilhado. Humilhação em família acontece. Tem pessoas que na família humilha o outro. Alguém que conseguiu mais, alguém que foi mais diligente, alguém que é mais proativo, mais ativo, alguém que às vezes é muito solicitado e termina se cansando e às vezes humilha uma outra pessoa e pode ser até próximo, um irmão, um sobrinho, um filho, um neto, o pai, a mãe. Tem pessoas que passam por isso. Bom, mas a princípio esta é a lição. Humildade não faz mal a ninguém. Este homem era um rei. Ele era rei, mas ele conhecia e reconhecia. Ele era rei pela bondade de Deus. Os leitores novos podem até não entender, mas o pai dele não era chefe de tribo, não era chefe de nada, não era um homem importante, era apenas um proprietário em Belém, na antiga Eufrata, ou antiga Belém. A cidade de Belém, ela foi chamada, Belém mesmo era o nome de uma pessoa
há 4.000 anos por aí, e esta pessoa foi importante naquele lugar, e quando não tinha nada, e ela criou alguma condição para quem vivia ali, para seus familiares. Como eles têm muita tradição de não se desfazer da terra, Belém não se desfez da sua terra, que se tornou herança para os seus filhos. Parece que um desses filhos era Efrata, e por isso que existe referência a Efrateus como um segmento ali. E, na verdade, o Jessé não era um homem importante, não era rei, não era ministro, ele não era um homem importante, era um proprietário ali, e bem provável que não fosse, é bem provável que não fosse proprietário de largas poções. O rei era o último filho dele, era o menor, que por força das tradições dos homens, desde o princípio da história humana, jamais substituiria o pai, porque quem substitui o pai é o primogênito e não o caçula. Então o rei tinha absoluta segurança. Ele era rei pela bondade, foi escolhido pela misericórdia e bondade. Critérios divinos e não humanos. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. É alegria dobrada. Regozijo é uma alegria a mais, uma alegria diferenciada. Regozijo é alegria em clímax. No versículo 2 diz: cumpriste-lhe o desejo de seu coração. Não negaste as súplicas dos seus lábios. O rei orava, o rei falava com Deus e Deus respondia. Então, um dos motivos da sua alegria, do seu regozijo, ele tinha a direção de Deus. No versículo 3 ele diz: pois vais ao seu encontro com bênçãos de bondade. Não eram bênçãos de merecimento. Está entendendo como é bom? Pois vais ao seu encontro as bênçãos. Ele não ia buscar a bênção propriamente dita, a bênção vinha para ele. Deus é quem vinha trazendo. Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade. Pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino, ou seja, era uma coroação legítima, era uma coroação direcionada por Deus. A coroação dele, ele reconhece o seu posto real era ação divina. Deus pôs uma coroa na cabeça dele. Deus pôs uma coroa de ouro fino, ou seja, era legítima a sua posição e era de primeiríssima a sua coroa, a coroação. Isso valoriza a coroação. E no versículo 4 ele diz: vida te pediu. Ele pediu muitas vezes: Senhor, não deixe os meus inimigos triunfar, me livra e tal. No Salmo 23, que ninguém sabe a ordem desses salmos, nos capítulos nós sabemos, mas na produção não se sabe quando ele escreveu. No Salmo 23 ele diz: ainda que eu passasse, que eu entrasse, andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E aqui ele diz: vida te pediu. Na verdade ele pediu, mas ele também teve que fugir em algumas situações. Ele se escondeu do Saul. Vida te pediu e lhe deste. Ele te pediu vida, o rei te pediu vida e tu concedeu vida. E não simplesmente vida, existência, mas tu deu longevidade, longura,
de dias, longevidade. E ele dá uma indicação da promessa que recebeu, da dinastia. Ele diz: vida te pediu e lhe deste, mesmo longura de dias, para sempre e eternamente. Ele aponta para a promessa da dinastia divina, a dinastia permanente, a dinastia que não terminaria. Então, era um rei e praticando a humildade. Era um rei falando com Deus humildemente. Era um rei que reconhecia: eu não tenho méritos, eu recebi tudo como bênçãos da bondade de Deus. Bênçãos da bondade de Deus. Tudo veio pela bondade de Deus. Pela bondade de Deus, eu estou vivo. Meus queridos irmãos, é uma bênção aprender. E nós temos esta necessidade, assim como temos necessidade de alimento, pão e água, todos os dias. Deus abençoe você, Deus guarde a sua vida, Deus guarde as nossas vidas. Seja grato pela vida que Deus te concedeu. Amém? Querido Senhor, Pai amado, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas de tuas santas mãos. Obrigado, meu Senhor, pelas riquezas espirituais. Obrigado, meu Senhor, pela bênção da tua bondade. Amado Pai, ouve dos céus as nossas petições. Nós te pedimos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.